Olá, está no ar mais um programa Com a Palavra, espaço destinado pela TV Câmara Natal para que os vereadores da Câmara Municipal de Natal apresentem as ações e projetos de seus mandatos. E neste programa, a nossa convidada com primeira participação é a vereadora Brisa Braque, do PT. Seja bem-vinda, vereadora. Olá todo mundo que está nos assistindo. Muito bom estar aqui pela primeira vez no programa Com a Palavra, para a gente poder prestar contas aqui também do nosso trabalho nesse ano de 2021. Foi um ano de muitos desafios, mas de algumas vitórias importantes. Com certeza, e um ano importante para a senhora, o primeiro ano do mandato, um mandato que tem uma atuação bem intensa, uma produção legislativa que chega ao fim de 2021 e com mais de 500 proposições, vereadora. Isso mesmo, muito. Nem parece que foi ano de pandemia, né? A gente coloca até assim que as pessoas acham no parlamento como é que ficou o trabalho, mas trabalhou muito, né? Muito. Esse foi um ano que no início do ano, acho que essa questão da pandemia era uma dúvida, né? A gente abriu o ano com a notícia da vacina. Eu lembro que ainda em janeiro foi o primeiro vacinado aqui no Rio Grande do Norte. E então a gente entrou o ano com muita esperança também. E claro, infelizmente vivemos uma segunda onda da pandemia ali em março, meados de março, abril, mas de forma alguma nosso mandato nunca parou. A gente já vinha num costume de muita coisa acontecendo de forma remota e quando foi necessário a gente também trabalhou de modo remoto. E eu digo muito que desde que a gente entrou, a gente entende o mandato como um instrumento que é um instrumento de representação de vários setores que, inclusive, historicamente não se sentiam representados pelo parlamento, né? Então, as mulheres jovens, a negritude, a população LGBT, que não é só nesse parlamento, a gente não está falando só de Natal, não está falando só dessa legislatura, mas que, historicamente, os parlamentos não representavam essas camadas sociais. Então, a gente sempre entendeu o nosso mandato como um megafone dessas vozes. E aí acho que a gente incorporou tanto isso que a gente foi reproduzindo várias demandas aqui para dentro da Câmara e acabamos com esse resultado, que é mais de 500 peças legislativas, se somado às emendas, requerimentos e projetos de lei, que nos colocou, por mais que sejamos, né, em janeiro, o mandato mais jovem que assumiu em janeiro, aqui dentro da Câmara, hoje a gente encerra o ano com um mandato mais produtivo. Isso para nós é simbólico e é muito importante também. E que isso mostra a força, assim, que a juventude ela vem realmente para fazer a diferença, não é isso mesmo, vereadora? Vem. Isso era algo que eu falava muito, né? Tinha muita gente que, inclusive, questionava quando eu decidi ser candidata por causa da idade, se não achava muito nova. E algo que eu sempre dizia era, mas a juventude já faz política. Quando a juventude está organizando um ato, quando a juventude se organiza na sua universidade, na sua escola, a juventude está produzindo política. Quando a juventude organiza um circuito de hip hop, um circuito cultural no seu bairro, isso também é política. Então, por que a gente não consegue pensar na juventude ocupando esse espaço da política institucional também? E aí foi daí que surgiu também o nosso desejo de ocupar um espaço aqui dentro da Câmara e que eu acho que hoje a gente está dando uma resposta a isso, dizendo que a juventude tem total capacidade de ir para além, né, de construir as mobilizações sociais, os movimentos, mas também de construir lei, projeto de lei, emendas, requerimentos, tudo isso aqui dentro. Exatamente. E dentre essas mais de 500 peças, né, legislativas, a senhora tem aqui nesse seu balanço, que eu estou aqui na mão, tem, dentre isso, entre os principais, 52 projetos de lei que foram apresentados pelo mandato. E, dentre essas atividades, dentre esses projetos de lei, uma das atuações que a senhora já citou aí, como bandeira do mandato, está a população LGBT, que, inclusive, dentre esses projetos, para essa população já se tornou lei, focando para um cuidado maior com a saúde, com o atendimento da população LGBT. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa lei, explicasse, né, que benefício é esse que a senhora conseguiu trazer para a população. Ótimo. Então, para mim sempre foi muito importante tratar sobre esse tema aqui dentro, porque a gente sabe que é um tema que, infelizmente, ainda é visto por partes da sociedade com muito preconceito. É um tema que durante muito tempo foi um tabu dentro dos espaços da política, né? Então, por mais que você fosse, mas era melhor não falar, ou mesmo que não fosse, melhor não tocar nesse assunto, porque é um assunto delicado, um assunto polêmico. Então, eu sempre cheguei com esse desejo de, não, eu quero falar sobre isso, não só porque sou LGBT, mas porque entendo a necessidade de construir políticas públicas para a população LGBT.
Então, a gente veio desde o início do mandato nesse processo, e em junho, que é um mês para nós muito importante, que é um mês de luta contra a LGBTfobia, a gente realizou várias plenárias, nesse momento ainda virtual, porque a gente ainda estava, né, com outras medidas de restrição, para ouvir da população LGBT, de companheiros das mais diferentes áreas, né, quais eram as demandas. E algo que sempre surgia, então sempre quando a gente fazia uma reunião, fazia uma plenária, eu via as pessoas, alguém compartilhava algum caso que já tinha vivido de um mau atendimento no sistema de saúde. Algum dia que tinha ficado constrangido, algum dia que queria ter tido um atendimento qualificado, mas que o profissional não estava pronto para atendê-lo por conta das suas demandas específicas. Então, em cima disso, a gente começou a refletir que era importante a gente ter um programa de saúde, que esse foi um ano, inclusive, que a gente debateu muito sobre o SUS, né? Então, a gente defende muito, todo o SUS, ficou nítido a importância do SUS para todo mundo. Então, a gente pensou, nossa, o SUS precisa conseguir atender a todos e todas, inclusive as especificidades da população LGBT. E aí foi a partir daí que a gente construiu o projeto de lei do Programa Municipal de Saúde LGBT, que é um projeto de lei, inclusive, extenso, assim, com muitos artigos, porque vem no sentido, inclusive, de trazer a realidade de cada letrinha, né? A gente sabe que a realidade das mulheres lésbicas, dos homens gays, das mulheres trans, dos homens trans, das pessoas bissexuais, e como que elas podem ter um atendimento de saúde que seja acolhedor, desde o início do atendimento, quando você vai fazer o protocolo, preencher os seus dados, o respeito ao nome social, tudo isso, mas desde dentro do consultório. Então, como que é para mulheres lésbicas, por exemplo, que nunca se relacionaram com um homem, ter um atendimento ginecológico que consiga abarcar as suas questões? Como que é para um homem trans que está num processo de hormonização, ter um atendimento que consiga? Então, foram essas reflexões, foi aprovado, acho que o dia da aprovação é um dia, assim, foi um dia de muita emoção, porque a gente viu, inclusive, vereadores que representam, por exemplo, setores religiosos, mas que votaram a favor do projeto, porque entendia que era um projeto que falava de acesso à saúde para todo mundo. Então, acho que foi uma grande vitória, já foi sancionado, já é lei no nosso município, e a gente está acompanhando agora a regulamentação para que ele, de fato, consiga aí alterar o nosso dia a dia. É verdade, e falar sobre realmente a condição da população LGBT é necessário, até porque, mesmo fugindo um pouco da pauta da saúde, o Brasil ainda é, infelizmente, o país que mais mata, né, a população LGBT, por puro preconceito, pela homofobia. E temos recentemente aqui em Natal, infelizmente, o caso, né, Luara, que foi agredida em plena luz do dia, sem fazer nada, foi agredida gratuitamente, então é preciso realmente insistir no respeito e na dignidade para essas pessoas. Isso, e quando a gente vai falando sobre esses assuntos, né, quando a gente diz que essa população ela tem direito a um atendimento de saúde que é acolhedor, que trate, então a gente está falando que, inclusive, não é só na saúde, em todos os ambientes. Isso e mesmo. Acho que a gente vai tocando nesses pontos e é um processo que eu digo muito, não vai ser da noite para o dia, é um processo lento, gradual, mas que cada passo é muito importante para esse rompimento de armários que a gente está fazendo, para a gente ter uma sociedade que consiga, de fato, respeitar, né, a livre orientação sexual de cada um. Vereadora, agora numa pauta também semelhante, né, que fala sobre dignidade, mas dessa vez sobre a dignidade menstrual das mulheres empobrecidas, né, das mulheres realmente em situação de vulnerabilidade. Se tornou lei também, por uma iniciativa da senhora, para que absorventes sejam garantidos para essas meninas, para esse grupo de mulheres que são invisibilizadas, né, muitas vezes. Isso mesmo. Acho que esse foi talvez o projeto de lei de maior repercussão do nosso mandato nesse nosso primeiro ano e que eu consigo enxergar também uma transformação prática e concreta na vida das pessoas, na vida dessas mulheres. Né? A gente protocolou esse projeto de lei em março, quando a gente fez, por ser o mês da mulher, né, pelo 8 de março, a gente fez uma série que foi 10 projetos de lei pela vida das mulheres. E esse era um dos projetos de lei. E esse foi um tema que ganhou muita visibilidade depois, com temas em rede nacional, por conta do projeto também do Congresso Nacional, depois veio o veto do presidente em cima do projeto. E aí a gente entendeu que, já que a nível nacional estava, inclusive, toda essa dificuldade da construção dessa política, que o município teria que fazer a sua parte. E aí a gente levou, inclusive, em regime de urgência, esse projeto para a votação do plenário. Também foi aprovado com o voto de todos e todas. E para nós é um projeto muito importante, porque a gente está vivendo um momento de crise muito grande. Isso. Então, você imagina,
já tinham mulheres que não tinham acesso ao absorvente antes. Mas agora, essas mulheres são ainda mais. As mulheres estão, de fato, tendo que optar, ter a decisão difícil de se vai, com aquele dinheiro, comprar a comida ou se vai comprar o absorvente. E a resposta é óbvia quando você vai comprar o leite do seu filho para outro dia, você vai comprar o pacote de absorvente para você. E aí a gente começa a fazer um debate de que o absorvente, ele não é um produto de estética, ele é um produto básico. Se é um produto básico, a gente precisa ter acesso a esse produto. Porque, inclusive, quando a gente não tem acesso a esse produto, o que entra em risco é a nossa saúde. Nesse processo de debate desse projeto de lei, a gente ouviu muitas histórias. Histórias de mulheres que usavam folha de papel ou folha de árvore quando estavam menstruadas. E é algo que prejudica a vida delas. Exatamente. Também, né? Então a gente começou também a encarar enquanto um debate de saúde pública. Não é só uma questão de assistência, é um debate da saúde da mulher também, de saúde pública. Você investe aqui no absorvente e você não precisa depois estar tendo atendimento, né, colocando a saúde daquela mulher em risco, que vai para o atendimento de saúde, com vários outros problemas. E aí a gente aprovou, foi sancionada já a lei. Essa lei prevê a distribuição de absorvente para todas as mulheres em situação de vulnerabilidade. A distribuição acontece em 4 tipos de lugares. Nos CRAs, que são os Centros de Referência da Assistência Social, né? Acho que esses centros são muito próximos das mulheres que têm cadastro no Bolsa Família, cadastro único. No Centro POP, para atender as mulheres em situação de rua. Esse também era um debate que a gente fazia, porque são mulheres que não têm acesso nem a banheiro, a água. Muitas vezes não tem nem o documento pessoal, né, para ter acesso a programas sociais. Então, no Centro POP, e aí nas unidades básicas de saúde e nas escolas municipais, porque entrou nesse debate também, né, eu sou da Comissão de Educação, e a gente tem uma pesquisa que mostra que em cada 4 jovens, 3 já faltaram aula porque estavam menstruadas e não tinham como ir para a escola. Então, a gente também colocou um ponto de distribuição nas escolas do município. Muito importante mesmo. Vereadora, a senhora citou aí que está na Comissão de Educação, mas, na verdade, a senhora é a presidente da Comissão de Educação aqui, também começou assumindo, né, essa responsabilidade com essa pauta da educação e também dentro dessa área de atuação a senhora tem uma outra lei voltada também para a educação, mas também que beneficia as mulheres. Fala um pouquinho sobre ela. Isso, a gente assumiu, eu sou muito feliz, muito grata, muito honrada de ser presidenta da Comissão de Educação e Cultura. Eu digo que é muito bacana de se ver também uma estudante ocupando esse lugar da presidência da Comissão de Educação, né? Claro, com todo respeito aos professores e professoras também, que historicamente sempre foi presidida por professores, majoritariamente, mas hoje, e eu não sou só estudante, né? Eu venho do movimento estudantil, então toda a minha trajetória foi no movimento estudantil e hoje estar na presidência de uma comissão como essa, tão importante para a nossa casa, acho que foi muito bacana. Desde que a gente assumiu a presidência da Comissão de Educação, a gente, inclusive, fez questão que a comissão funcionasse não só com as reuniões ordinárias aqui dentro, mas também com visitas de fiscalização nas escolas. Então, uma semana a gente tinha reunião dentro da Câmara, na outra semana a gente fazia visita de fiscalização. Então, a gente ia fazendo esse... Para conhecer bem a realidade. Para conhecer bem a realidade, porque... E era muito importante. Eu lembro cada escola que a gente chegava com a comissão, com a TV Câmara nos acompanhando também, fazendo a visita, como aquilo era importante e dava, inclusive, esperança para os gestores daquela escola, que são escolas que estão fechadas há meses porque uma caixa d'água está prestes a cair, porque o piso ficou uma reforma na metade. Então, assim, são realidades que, claro, a gente poderia aqui receber o relato de como está, mas é muito diferente quando a gente vai visitar. Eu lembro que os pais dos alunos, quando sabiam que a gente estava indo visitar, iam até a escola para conversar conosco. Então, foi uma experiência muito bacana, que a gente quer seguir construindo, inclusive, no próximo ano, né, de fazer essas visitas em loco também. Sim. Além da visita nas escolas, a gente também fez visita em equipamentos culturais, que é uma comissão que trata de educação e de cultura também. Eu acho que uma visita muito importante que a gente fez e que inclusive ganhou muita repercussão foi no Teatro Sandoval Vanderlei, que é lá no Alecrim, né, o nosso teatro municipal, e que é um teatro municipal que está fechado há mais de uma década.
E a gente fez a visita inclusive junto à equipe da Secretaria de Obras do município, junto à Funcarte. Então a gente convidou as secretarias também da Prefeitura, convidou a arquiteta que fez o projeto da reforma do teatro, fez uma grande visita lá. E temos aí a perspectiva da reforma do teatro começar no próximo semestre, no primeiro semestre de 2022. A gente vai estar acompanhando para que em breve a gente possa ter o teatro também de portas abertas. E dentro desses diálogos, a senhora, como eu falei no início, a senhora construiu um projeto de lei, e no caso que já se tornou lei, mas voltado para a formação dos professores. Isso, nosso mandato atua muito na pauta da luta das mulheres, né? E uma das nossas grandes lutas é um mundo livre de violência. E a gente acredita que esse mundo livre de violência também precisa passar, um dos espaços importantes para isso são as salas de aula. Então, quanto mais a gente conseguir educar os nossos meninos e meninas para a construção de um mundo livre de violência, mais importante. E aí a gente aprovou uma lei que trata de um processo de formação continuada para os professores e professoras com relação, para que eles possam aplicar dentro da sala de aula de forma interdisciplinar as questões relacionadas à Lei Maria da Penha, nesse sentido, né, de cada vez mais a gente vá construindo a percepção de que a violência contra a mulher ela é inaceitável, ela não tem justificativa e a culpa nunca é da vítima. E é uma grande verdade mesmo. Vereadora, a senhora também aqui na Câmara assumiu um grande desafio de ser nomeada aí líder do grupo de oposição aqui na Câmara Municipal. E dentro desse ano especificamente, que além de pandemia, né, desafiador para todo mundo, também houve debates importantes aqui dentro da Câmara, de deliberações para encaminhamentos, e estamos inclusive dentro do processo, vamos dizer assim, mais importante desse ano, que é a discussão do plano diretor que vai se iniciar ao longo desta nova semana. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, né, como é que está essa expectativa ao longo dessas discussões que já vem acontecendo desde o mês de novembro, né? Antes o projeto já havia chegado aqui, mas a Câmara se debruçou para estudar, né, os vereadores, enfim, compreenderem, debaterem com a sociedade, mas agora vamos entrar na fase decisiva de votação. Como é que é a expectativa agora para esse processo, para essa semana, última semana? Então, ser líder da bancada de oposição no primeiro ano do primeiro mandato, a priori foi algo que nos surpreendeu, mas eu acho que tem sido uma experiência muito importante de fortalecimento da bancada, dessa trajetória. Acho que a gente teve um ano aqui dentro da Câmara. Claro, é comum os conflitos, eu digo muito isso. A gente está aqui para divergir mesmo, somos 29 vereadores, cada um com representação de um segmento, de um pensamento, então a gente está aqui. E acho que foi muito importante entender que era normal divergir, que esse é o espaço da divergência, do debate respeitoso, do debate das ideias, sem partir para o ataque pessoal, mas do debate político mesmo. Acho que nesse sentido, a nossa Câmara Municipal, ela enriqueceu nesse último período. Eu sempre me senti muito confortável de colocar, de expressar a minha opinião, mesmo que não fosse a opinião da maioria, mesmo que fosse uma opinião divergente. Eu me lembro, no dia teve uma votação aqui que foi muito polêmica, que foi a autorização do empréstimo de 400 milhões da Prefeitura, né? E, claro, havia uma grande pressão para se aprovar rápido, para todo mundo ser favorável, mas a gente fez naquele momento um debate muito profundo. Eu votei contrário, inclusive. Eu tentei apresentar emendas que não passaram. Votei, não, se a gente não consegue apresentar emendas para onde esse valor vai ser destinado, eu não vou assinar um cheque em branco. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente conseguiu ter uma intervenção da bancada forte, mas eu acho que também muito respeitosa na construção. No meio do ano a gente teve, né, o rompimento com o Bloco dos Independentes também, que veio para se somar numa construção de diálogo conosco também. Mas eu ressalto aqui que eu acho que foi um ano positivo para a Câmara, no sentido da gente não ter tido atritos que ultrapassaram o debate político. Eu acho que isso democrático. Foi. E é claro, a gente está vivendo agora um momento muito fervoroso, muito importante, que é o debate do plano diretor da nossa cidade. Os próximos dias, os próximos episódios prometem muito debate aqui dentro desse espaço. E acho que isso segue sendo o mais importante. Acho que a gente vai ter que ter muita responsabilidade. O plano diretor é uma matéria que a gente vai votar agora e ele vale para os próximos 10 anos. E ele é o que diz, né, orienta toda a ocupação do nosso território da cidade. Então não é uma matéria simples, é de alta complexidade.
E, na minha opinião, pessoal, do nosso mandato, do que a gente tem construído e da bancada também, a minuta que foi enviada à Câmara é uma minuta que ainda está distante do que nós enxergamos como o melhor plano diretor, no sentido social, no sentido ambiental também, né? A gente enxerga o desenvolvimento como sendo muito importante, mas que seja um desenvolvimento que respeite, que consiga estar em equilíbrio, em harmonia com questões sociais e principalmente com questões ambientais. Acho que a gente tem vivido um momento, e isso não é de Natal, é no mundo inteiro, de ter que ter uma atenção muito importante para as questões ambientais. A gente já entendeu, né, que as nossas riquezas ambientais, elas não são infinitas, ao contrário, elas são finitas, precisam ser conservadas, precisam ser preservadas. E aí, nesse sentido, né, o nosso mandato já apresentou mais de 100 emendas ao plano diretor de alteração do texto e vamos fazer o bom debate aí no plenário para a votação. E que seja o melhor para Natal, que é o que todos esperam. Vereadora, então, encerrando aqui essa nossa conversa, né, a senhora trazendo um pouquinho aqui, né, um resumo desse ano tão intenso, como a gente começou aqui falando, para o seu mandato. E como a senhora falou, o seu mandato é muito participativo, a senhora sempre busca dialogar realmente para construir essas políticas. E eu gostaria que a senhora deixasse o seu mandato aberto, como é que as pessoas podem sugerir, enfim, entrar em contato para contribuir com a construção dessas políticas. Perfeito. Isso mesmo, nosso mandato ele tem como prerrogativa da nossa existência mesmo ser um mandato muito participativo. A gente se desdobra muito para dar retorno, inclusive, para todo mundo que entra em contato conosco. E aí deixar aqui o nosso convite para você que está assistindo, para também, se quiser mandar sugestão, uma demanda, quer que a gente visite a sua escola, na Comissão de Educação, pode fazer contato em qualquer uma das redes sociais. O nosso, né, no Instagram, no Twitter e no Facebook, a gente é Brisa Brac, Brisa com S, Brac, BRACCHI, Brisa Brac 13, em todas as plataformas virtuais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, você vai encontrar. E a gente tem também o nosso Brizap, que é o Brisa com WhatsApp, a gente chama de Brizap, e que pode fazer contato, a gente sempre vai responder. A gente leva muito a sério as sugestões, já teve projeto de lei nosso que saiu de uma sugestão do Brizap, então pode entrar em contato conosco também, que eu vou pegar a colinha aqui, ó, o número 998540720. Pode fazer contato com o nosso Brizap. O número do Brizap também está em todas as nossas redes sociais, então fica aí de dica para você que quiser entrar em contato. Um mandato realmente muito aberto, vereadora. Eu agradeço aqui a sua participação, né, trazendo essa prestação de contas, né, para os natalenses, para os seus eleitores, né, do que o seu mandato está realizando. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é muito bom. Agradeço a toda a TV Câmara, que é sempre uma grande parceira das nossas visitas, das nossas aventuras, de todos os projetos de lei que a gente aprova. E, claro, aproveitar também para desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todo mundo, para vocês que estão aqui, para quem está nos acompanhando de casa, e dizer que a gente está aqui pronta para voltar em 2022 com muita disposição, muita energia, muita garra para seguir tentando construir aqui dentro da Câmara Municipal a diferença e a luta pela Natal que a gente acredita. Tá certo, vereadora. Em nome de toda a equipe da TV Câmara, nós também agradecemos esses cumprimentos e também desejamos aí muito sucesso e muita energia nesse ano novo, né? Porque estaremos juntos em 2022, se Deus quiser. Estaremos aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. E esta edição do Com a Palavra fica por aqui. É você de casa, obrigada pela companhia. Mais uma vez, a gente se encontra ao longo da programação. Tchau.